Então, concurseiros, a gente segue aqui com a nossa revisão. Agora a gente está pegando aqui direito administrativo. No nosso segundo momento aqui a gente vai fazer a parte de organização administrativa, tá? A primeira parte foi princípios, agora a organização administrativa, que são dois tópicos muito importantes para essa revisão final aí, que com certeza vai estar lá na sua prova, tá joia? Eu preparei aqui, já deixei pronto o mapa aqui, para que a gente possa ganhar tempo, né? E eu possa explorar aqui com vocês de uma maneira mais rápida, tá? Em relação à organização da administração pública, eu preciso que você memorize o seguinte. Nós temos a administração direta e nós temos a administração indireta. A prova, ela vai cobrar mais administração indireta, então é muito importante você estudar tudo sobre ela. Na administração direta, o que você precisa saber? A administração direta ela é centralizada, ou seja, ocorre a centralização administrativa. O Estado, quando a gente tem os órgãos da administração direta, é o Estado prestando o serviço diretamente, tá? Mas o Estado, para se especializar, para ter uma eficiência maior, ele descentralizou, então, criando ali os entes da administração indireta, repassando, então, para uma outra pessoa jurídica a questão da prestação de serviço ali. Isso nós vamos ver já. Dentro aqui da administração direta, eu quero então que você memorize que toda vez que for administração direta, eu vou ter centralização e vou ter desconcentração. Desconcentração, subentende-se então que a ideia aqui é distribuição interna de competência, controle hierárquico, relação de subordinação, repartição de funções entre órgãos despersonalizados, envolve apenas uma pessoa jurídica e nós temos autotutela, poder de revisar os próprios atos aqui, né? O que nós temos então na desconcentração? Aqui você tem, por exemplo, o Ministério da... Você tem aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde, a gente tem uma estrutura interna ali, você tem uma subdivisão interna. Essa subdivisão interna, de certa forma, a gente pode ver como sendo desconcentração. Mas vamos pensar um pouco mais amplo. A gente tem, por exemplo, no Distrito Federal, Governo do Distrito Federal. O Governo do Distrito Federal tem as suas secretarias e cada secretaria tem subórgãos ali dentro, né? Pensando aqui na Secretaria de Educação. A gente tem o GDF, Governo do Distrito Federal, a gente tem a Secretaria de Educação, a gente tem as regionais de ensino. Então perceba que as regionais de ensino estão dentro da Secretaria de Educação, que estão dentro do Governo do Distrito Federal. Então perceba que ele vai desconcentrando ali para ter uma especialização mínima ali. Só que todos eles são vinculados à mesma pessoa jurídica, ao GDF, tá? Tanto a regional de ensino quanto a Secretaria de Educação. Então, por exemplo, não tem como você mover uma ação contra uma regional de ensino, uma escola pública. Você vai estar processando o Estado, você vai estar processando o Governo do Distrito Federal. Então, por isso a gente percebe a ideia aqui da desconcentração, né, da questão de apenas uma pessoa jurídica por trás e os órgãos ali despersonalizados. Ou seja, cada órgão desse que eu citei, ele não tem personalidade jurídica ali, capacidade processual, essas coisas não vai ter. Outra coisa importante aqui, pessoal, as bancas costumam usar essa questão de relação de subordinação e controle hierárquico lá na administração indireta. Eles vão tentar te enganar, falar que na descentralização, na administração indireta, há controle hierárquico, há relação de subordinação. Isso não é verdade, isso acontece só na desconcentração. O macetezinho que o pessoal sempre utiliza, né, que faz o uso aí do macetezinho, é aquela ideia que a desconcentração cria órgãos aqui, né? Esse é o macetezinho que o pessoal coloca sempre, né? E que a descentralização, a gente tem aqui o descentralização, cria entidades, né? Esse C e E aqui cria entidades, esse C e O cria órgãos, tá? Então sempre do lado de cá a gente vai falar de órgãos e do lado de lá a gente vai falar de entes, tá? De entidades aqui da administração indireta. Então ele vai tentar comparar e pegar essas características aqui e bagunçar na prova, tentando te enganar. Então você tem que ficar atento com isso para não ser pego ali de surpresa. Falou em hierarquia, não é indireta. Falou em subordinação, não é indireta. Mesmo que o Estado, a administração direta, ele repassou, ele descentralizou, não há hierarquia quando ele descentraliza e nenhuma relação de subordinação. Há um controle, há uma tutela, há um controle finalístico, uma relação de vinculação, mas essa relação de vinculação não gera controle hierárquico e nem relação de subordinação, tá? Outra coisa, indo aqui para a administração indireta. Então, quando o Estado ele quer repassar adiante ali para outra pessoa jurídica para que essa pessoa jurídica tenha mais autonomia e toque ali, então nós temos a descentralização.
Então, falando em descentralização, a gente tem que lembrar que a gente tem os entes aqui, ó. A gente tem as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Isso aqui é a estrutura, então, da administração indireta, tá? Então, esses caras aqui, eles estão associados ao processo de descentralização. Aqui não, quando eu falo de secretarias, quando eu falo de ministérios, quando eu falo de gabinete, por exemplo, eu estou falando sempre de administração direta normalmente, tá? E quando eu falo aqui de autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, eu vou estar falando da indireta. Uma coisa importante, aqui na descentralização é uma distribuição de competência de uma pessoa para outra, ou seja, da administração indireta repassa a competência para a administração direta, tá? Da indireta. Há uma tutela, tá? Então, quando falar em tutela administrativa tá certo, controle finalístico tá certo, relação de vinculação tá certo. O que você tem que lembrar é que a administração indireta aqui, os entes, eles possuem uma grande autonomia, tá? Que não teriam se fosse do lado de cá na administração direta. Por isso que muitas vezes então se cria a indireta para poder gerar mais autonomia para aquele órgão ali ou para aquele ente ali, né? Então, olha só, pessoal, não há subordinação ou hierarquia. Todos têm personalidade jurídica, então todos os entes aqui têm personalidade jurídica própria. Formas que nós temos de descentralização. A gente tem a por outorga, que é onde aqui o Estado, ou por serviços também, quando o Estado ele cria uma pessoa jurídica e transfere a titularidade e a execução do serviço. O que acontece? Quando o Estado cria uma autarquia, a administração direta cria uma autarquia lá para a indireta, ele está transferindo tanto a titularidade quanto a execução daquele serviço. Ou seja, a administração direta lá não vai ser mais dona daquela função ali, tá? O ministério associado ali não vai ser mais dono daquela prestação de serviço ali, daquela função, da titularidade daquilo ali. Ele repassou diretamente para a indireta ali e para que ela execute e tenha titularidade, tá? Por delegação, nós temos o seguinte: quando o Estado ele atribui a uma pessoa jurídica de direito privado a execução apenas, mas não entrega a titularidade, ou seja, o Estado ainda é dono daquilo. Eu vou dar um exemplo: essas concessões de aeroportos, estádios, quando você entrega para a iniciativa privada por meio de uma concessão, o Estado não está dando o aeroporto ali ou o estádio para a iniciativa privada. Ele está concedendo ali, delegando por um tempo determinado, um prazo certo, para que ele execute aquela prestação de serviço, mas quem é dono é o Estado ainda, tá? Estradas, por exemplo, estradas com pedágio. O Estado entrega a estrada na mão da iniciativa privada, mas o Estado é dono daquela estrada ainda, ele entrega para a iniciativa privada para ela cuidar e executar o serviço por um tempo ali. Depois, quando encerrar o contrato, o Estado pega de volta, ou seja, o Estado traz para si ali, né? E aí faz uma concessão novamente ou não. Então, isso aqui ocorre mais então com a iniciativa privada, tá? Na concessão, permissão, aquela coisa toda. Então, é mais nesse sentido. E aqui, por outorga, é quando você entrega o serviço e titularidade, tá? Transfere serviço, titularidade e execução. A outorga aqui, então, é o mais comum aqui na administração indireta, tá? A delegação, aqui nós vamos ter muito quando a gente faz, então, essas parcerias, essas concessões, permissões, delegações, quando o Estado delega ali, tá? Esses entes aqui não estão nessa, não. E a gente pode ter a descentralização territorial e geográfica também, que é quando ocorre a criação dos territórios federais, tá? Nesse momento nós não temos nenhum, por isso que eu nem vou trazer aqui muitos detalhes sobre isso, tá? Um detalhe importante aqui sobre a administração indireta: nós não temos autonomia política na indireta. Você tem autonomia administrativa, você tem autonomia financeira, mas você não tem autonomia aqui política, tá? Então isso aqui é uma informação importante, beleza? Vamos ver como é que isso está caindo em prova. O 63 fala bem assim, ó: devido à existência de uma relação de subordinação, o controle exercido entre os entes da administração direta e indireta da União é hierárquico, ou seja, há um controle hierárquico, há uma hierarquia entre a administração direta e a indireta, né? Nós já vimos aqui que quando a administração direta ela descentraliza para a indireta, nós já vimos que não há subordinação e não é hierarquia. Há uma tutela, um controle finalístico, uma relação de vinculação, mas não há hierarquia, tá? Então não há esse controle hierárquico aqui, ok? E tem errado então.
Avançando, nós temos aqui, as autarquias fazem parte da administração pública direta. Autarquia, pessoal, é da indireta, não é da direta. Então tá errado esse item aqui também. As entidades administrativas são pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta, sem dispor de autonomia política. Então vamos lá, no 71. O 71 fala bem assim, as entidades administrativas são pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta, beleza? Sem dispor de autonomia política. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Ó. Não há autonomia política realmente na administração indireta. Então o item aqui, ó, ele está errado, ok? Esse aqui também está errado. O 71 aqui, aliás, esse aqui está certo, né? Esse aqui está de acordo com o que nós vimos aqui, ó. Possui autonomia política. O item falou que possui autonomia política. Então esse aqui está certo, tá? E os outros dois aqui estão errados. Avançando aqui, lembrando que eu estou seguindo a ordem da nossa bateria de questões que eu deixei na aula anterior e estou deixando nessa aqui também a ordem da bateria de questões lá do TEC Concurso. Então essa numeração é da bateria de questões lá. Avançando aqui, pessoal, falando então, adentrando na administração indireta, eu vou falar 2 a 2 aqui, que é justamente como as provas comparam. A sua banca vai comparar autarquia com fundação pública, tá? Na verdade, ela vai falar mais da autarquia, das características da autarquia, mas é bom saber da fundação também. Autarquia, pessoal, nosso primeiro ente então da administração indireta é uma pessoa jurídica de direito público. Então a primeira coisa que você tem que gravar é que a autarquia é pessoa jurídica de direito público, tá? Aqui na fundação também ela é pessoa jurídica de direito público, mas existe também a de direito privado, tá? Então fundação pública pode ser direito público ou direito privado. Então, beleza. A capacidade aqui dela é administrativa, tá? Serviço autônomo, atividade para executar. Elas são criadas para executar atividades típicas da administração pública, são criadas por lei. Então, atividades típicas caem em prova e são criadas por lei também caem em prova. Criação e extinção aqui tem que ser por lei, tá? Possuem patrimônio e receita próprios, autonomia administrativa e financeira, mas não tem política. Quais são exemplos aqui rapidinho? Banco Central, CVM, IBAMA, conselhos profissionais como a Cora da sua prova, ó, CFO e CRO, conselhos federais, aí, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Farmácia, isso tudo são conselhos que fiscalizam a profissão, então são autarquia, tá? Estão aqui dentro da administração indireta, beleza? As autarquias, elas podem receber uma qualificação especial e se transformar em agência reguladora ou agência executiva, tá? A agência executiva continua aqui na perspectiva administrativa, a agência reguladora, ela vai ter um plus aqui para fiscalização, poder de polícia, então aqui dentro nós temos, por exemplo, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tem aqui a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a gente tem aqui, por exemplo, a ANA, Agência Nacional de Águas, tudo que normalmente começa com A, aqui normalmente é uma agência reguladora, tá? Ela vai trabalhar principalmente com fiscalização, regulação ali do setor, tá? Então o poder de polícia está muito forte ali nela. Agência executiva, você tem que lembrar o seguinte, uma autarquia que ela estabelece um plano estratégico, um contrato de gestão, visando a eficiência ali do serviço, da prestação de serviço, ela recebe a qualificação de agência executiva, tá? Então aqui, ó, grava essa informação. Plano estratégico, contrato de gestão e agência executiva, tá? Agência reguladora, pense que a gente vai ter então a fiscalização ali, tá bom? Aqui, descendo para fundação pública. Fundação pública, como eu falei, pessoa jurídica de direito público, então criada por lei específica, pessoa jurídica de direito público, é equivalente a uma autarquia. Então é fundação autárquica aqui, chama-se fundação autárquica. É muito parecido com a autarquia, tá? Fundação pública de direito público. Exemplo, nós temos a FUNAI, tá? Direito privado, a gente já tem então fundação pública de direito privado, já são os entes privados aí, as pessoas jurídicas de direito privado que estão prestando ali um serviço, né, associado à área da saúde, educação e cultura, tá? Então são criadas por atos do poder público mediante autorização e lei específica, são pessoas jurídicas de direito privado, tá? E aí lembre-se disso aqui, ó, atuam na saúde, na educação e na cultura, tá? Muito interessante isso aqui, grave, muito importante essa informação. Cai menos, tá? A fundação pública cai muito menos, a autarquia cai muito mais. A autarquia é uma das coisas que mais cai na administração indireta. Fora a autarquia, outra coisa que cai bastante é a questão da fundação e da sociedade economia, da empresa pública e sociedade economia mista, que a gente vai ver já já. Pegando a questãozinha aqui, ó, as autarquias exigem lei não apenas para a sua criação e extinção, mas também para a sua organização. Então o 5.9 trouxe isso aqui, ó. Autarquia exige lei
não apenas para criação e extinção, realmente tem lei para criação e extinção, aqui está certo, mas também para a sua organização. Pessoal, não há essa obrigatoriedade que tenha a exigência aí de uma lei para estruturar a organização de uma autarquia, tá? Não há essa obrigação, não há essa imposição. Então, com isso, invalida aqui, ó, porque não há essa obrigatoriedade para a organização, mas tem que ter lei para criação e extinção, isso com certeza, tá? Então, o item fica errado aqui, o 59. Avançando aqui no item 60. Segundo o princípio da reserva legal, todas as pessoas integrantes da administração indireta de qualquer dos poderes demandam lei, seja para criá-la, seja para autorizar sua criação. Bem, o princípio da reserva legal, pessoal, a Constituição e as normas aí em geral estabelece o seguinte: o princípio da reserva legal a Constituição ela diz em determinados momentos que tal coisa só pode ser feita por meio de lei. O único ato que pode funcionar ali é só a lei. Isso é basicamente, simplificando aqui o linguajar, seria o princípio da reserva legal, ou seja, ela reserva matérias exclusivamente por meio de lei e não aceita aí decreto, não aceita uma portaria. Então, as matérias que estão reservadas aí por lei, né, como a gente fala aqui que a criação e extinção da autarquia é mediante lei, só pode ser por lei, isso aqui é a reserva legal acontecendo, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, segundo o princípio da reserva legal, todas as pessoas integrantes da administração indireta de qualquer dos poderes demandam lei, seja para criá-la, seja para autorizar sua criação, o item vai estar certo pelo seguinte, ó, tanto aqui na autarquia quanto na fundação, eu coloquei aqui que a lei cria e também extingue. Nas empresas públicas, sociedade de economia mista, também tem que ter uma lei para autorizar. Então, de qualquer maneira, tem que ser por lei a criação dos entes da administração indireta, sempre por lei. E isso é com base no princípio da reserva legal, tá bom? Então, o item aqui, ó, ele está certo. Esse item aqui, o 60, ele está correto. O 61 vem e fala o seguinte aqui, ó: a administração pública indireta é composta por entes descentralizados. Correto. Cuidado porque ele vai querer falar desconcentrados, tá? Então, ó, descentralizados, cria entidades. Beleza. Administração indireta é isso mesmo, tá? Então, descentralizados com patrimônio próprio, beleza. E autonomia administrativa. Beleza, beleza. Autonomia administrativa, a gente tem patrimônio próprio, a gente não tem aqui autonomia política, tá? Então, item certinho, beleza, beleza. Avança 62. 62 fala assim, ó: as autarquias podem ser de direito público ou de direito privado. Pronto, já está errado. A autarquia só pode ser de direito público, tá? Então, nós temos lá, ó, as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. A autarquia só pode ser de direito público, tá? As fundações, elas podem ser de direito público, mas também pode ser de direito privado, tá? A sociedade de economia mista, só de direito privado. Aqui só direito privado e empresa pública só de direito privado, tá? Então, ó, direito público com certeza autarquia. Falou em autarquia, lembre-se sempre de direito público, tá? Criadas por lei para executar atividades típicas da administração pública. Tá errado, né? Somente por conta desse pedaço, porque ele falou que pode ser direito público ou direito privado. O restante estava tudo certinho, tá? Então, cuidado com essa informação que ele lançou. Quando você lê, parece bonito, mas tem um erro ali logo de cara, tá bom? Então, o item aqui, ó, tá errado por conta desse pedaço aqui. 66. A autarquia é um serviço autônomo, beleza? Criado por lei, com personalidade jurídica de direito público, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento a gestão administrativa e financeira descentralizada. Ok, tá certinho com o que nós já falamos, da forma como está naquele resumo que eu fiz para vocês. Então, realmente, ó, autarquia é um serviço autônomo, tem que ter autonomia ali, criada por lei, beleza, personalidade jurídica de direito público, beleza, executar atividade típica de Estado, beleza, requeiram, então, a gestão administrativa, beleza, ou seja, ela tem que ter autonomia administrativa ali e financeira descentralizada, beleza, é isso mesmo, tá? 8.9. As agências executivas pressupõem um plano estratégico e a celebração do contrato de gestão com o Ministério Supervisor, tá? É porque assim, a gente tem um ministério aqui e a gente tem aqui as autarquias, tá? As autarquias, e ela tem um vínculo com o ministério de origem, tá? E aí, a agência executiva, que aqui você sabe que a autarquia pode virar uma agência reguladora
ou uma agência executiva, nós vimos aqui que tem que ter um plano estratégico, né? Nós vimos aqui, ó, no resumo, tem que ter um plano estratégico, tá? E o contrato de gestão visando a eficiência. Então é isso mesmo, ó. Plano estratégico, celebração de contrato de gestão e o plano estratégico, agência executiva. Certinho, certinho. O item está correto de acordo com o que nós fizemos ali. Agora, uma das coisas que mais cai, tá? Tirando a autarquia, o que mais vai cair vai ser empresa pública e sociedade de economia mista, porque eles têm semelhanças e a questão vai querer as particularidades, tá? Muito cuidado, então, com esses dois entes aqui da administração indireta. Empresa pública, pessoal, é pessoa jurídica de direito privado, tá? Direito privado porque ela explora atividade econômica, né? Autorizada, então aqui, ó, é autorizada, não é criada por lei, é autorizada, tá? Então, ó, pessoa jurídica de direito privado e autorização por lei específica, isso ocorre tanto aqui na empresa pública quanto na sociedade de economia mista. Agora, aqui é que vem o diferencial, ó, empresa pública, lembre-se que ela aceita qualquer forma empresarial aí, ó, qualquer forma, tá? De organização. Então pode ser SA, pode ser LTDA, pode ser um monte de coisa aí. Agora aqui, ó, a sociedade de economia mista, ela só admite o formato sociedade anônima. Então aqui, ó, é somente SA, certo? Então, sociedade de economia mista, somente SA. Lembre-se que tem o S de SA, ó. S de SA. Então, é só ela admite somente essa forma. Isso aqui é uma das coisas mais exploradas pelas questões de prova, tá? Então, primeiro item que você tem que ficar esperto. Esse item 3 aqui das duas, ó. A sociedade de economia mista, então, ela só admite o SA e a empresa pública qualquer forma, tá? Então, pode ser o SA e pode ser outro também. Outra coisa que despenca aqui, ó. A empresa pública, pessoal, ela tem capital 100% público ou exclusivamente público, tá? De domínio exclusivo ali, público. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, certo? O capital dela é 100% público, vai ser sempre do poder público ali. Tá? A gente tem um outro exemplo aqui, por exemplo, que é a TerraCap. A TerraCap ela tem, no Distrito Federal, a empresa pública aqui, ela tem 49% das ações ali são da União e 51% é do Distrito Federal. Então, uma parte desse capital é da União, outra parte é do Distrito Federal. Juntando tudo, é um capital 100% público. Você não tem nenhum ente privado ali investindo com ações ali, né, com direito a voto ali. Então, esse capital ali dela é 100% público, tá? Então, cuidado, empresa pública, capital 100% público ou exclusivamente público. A sociedade de economia mista, você tem que lembrar que a maior parte do capital é público. Então, você vai ter aí, de repente, a maior parte, então mais de 50%. Cuidado que muitas vezes a questão traz mais de 50%. Não, verifica se ele vai trazer maior parte. O correto seria falar maior parte ali e tal. Mas você poderia ter aqui, ó, o governo com 60% do capital e um ente privado com 40% do capital, tá? Então não tem problema, desde que essa parte aqui, a maior parte, seja do governo, tá? Agora, pessoal, não é união, tá? Aqui depende muito de qual é a sociedade de economia mista. Então, se o termo for muito pontual e falar, não, sociedade de economia mista é quando a maior parte do capital é da União. Não, gente, não é só da União, não. Pode ser de outro ente também. Igual aqui eu citei o caso do Distrito Federal. Eu poderia ter uma sociedade de economia mista do Distrito Federal, ela vai ter a maior parte do capital público do DF e o restante do ente privado. Então, não vai ser só da União, tá? Não é só da União. Da União seria se fosse um ente da União, tá bom? Exploração de atividade econômica, as duas têm em comum, ó. As duas visam exploração de atividade econômica. Um exemplo aqui da sociedade de economia mista, Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, tá? Exploração de atividade econômica e o regime aqui, pessoal, é seletista, carteira assinada. Você que faz um concurso para empresa pública e sociedade de economia mista, é carteira assinada. Quando você faz para autarquia, você vai ser estatutário, então você vai ser o servidor ali, regido por um estatuto, concursado, que, né, aquela questão da estabilidade. Fundação pública, boa parte delas, a que for de direito público será. A de direito privado, provavelmente seletista. E aqui, essas duas também seletistas, tá? Você faz o concurso, mas você não tem a estabilidade, você não é o concursado, aquele servidor concursado, tá? Você é apenas o empregado público aqui.
beleza? Não que seja ruim, porque tem muitas, a Terracap, por exemplo, paga muito bem aqui no Distrito Federal e você tem umas prerrogativas sim, mas você não tem aquela estabilidade consolidada por um estatuto como ocorre nas autarquias e na administração direta, tá? Então, avançando aqui, ó, a Sociedade de Economia Mista, beleza? Está falando da Sociedade de Economia Mista, é entidade criada por lei para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima. Então, vamos lá. Sociedade de Economia Mista tem o S de Sociedade Anônima, beleza, tudo bem, até aqui, ok. Cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da administração indireta. É isso mesmo, a maior parte do capital público, então a grande maioria do capital deve ser, então, a sociedade anônima, beleza, só que tem um detalhe, pessoal, olha só, a questão 56, tá? A banca Quadrix deu o gabarito como certo, tá? E provavelmente choveu de recurso e ainda assim ela manteve o gabarito como certo. Aqui para baixo está tudo certo, ó. Aqui para baixo está tudo certo. O problema é isso aqui, ó, tá? O problema é isso aqui, ó. Sociedade de Economia Mista é entidade criada por lei, tá? Isso aqui dá tanto trabalho em questão de prova. Não é só essa banca que às vezes traz isso, tem hora que sim, tem hora que não. Então a maioria das bancas vão entender que a Sociedade de Economia Mista e a empresa pública, elas são autorizadas por lei, ela corre uma autorização por lei e não a criação, tá? Porém, aqui a banca entendeu que sim, ela entendeu que elas são criadas por lei. E aí, muito provavelmente, ela buscou como respaldo aqui o Decreto-Lei 200, tá? E a gente tem uma regulamentação mais recente e tal, e lá no Decreto-Lei 200 a gente tem algumas inconsistências, e é lá do período militar, daquela, mais ou menos, um pouco daquela, faz muito tempo, e essas legislações elas já estão sendo revisitadas aí, para poder atualizar um pouco mais. E a legislação mais recente ela já traz deixa mais clara essa questão. Até a Constituição também vem falando da lei autorizando, tá? A lei autoriza. Então aqui lei cria, é muito polêmico, mas muito mesmo. A própria banca Quadrix ela já cobrou várias vezes questões associadas a isso, e em várias vezes ela falou que a lei cria, e não, que lei autoriza, tá? E nessa prova aqui ela veio falando que lei que lei cria a Sociedade de Economia Mista. O que fazer nesse caso, né, pessoal? Você tem que ir na hora que você vê mais ou menos de que forma ela colocou, tá? Essa aqui, ó, é de 2019, ela entendeu lá no Paraná e São Paulo, né, que era o conselho que cobria ali, ela entendeu que sim, que Sociedade de Economia Mista ela é criada por lei, mas essa aqui não é a regra, esse não é o entendimento majoritário das bancas, tá? E nem da doutrina, certo? Então aqui, por isso que eu coloquei que é polêmica, porque aqui é na sorte, tá? A maioria das questões dessa banca entende que é autorizado por lei e não que cria, mas aqui ela entendeu que cria, tá? Então é um ponto polêmico que infelizmente isso acontece, não tem por onde recorrer. Então na prova, se na sua prova do conselho aí aparecer exatamente isso aqui, vai no entendimento anterior dela, vai no entendimento de 2019 dela com muita dor no coração, porque na verdade o correto é lei específica, tá? A lei autoriza. Então se ela trouxe a lei autoriza, tá correto. Mas se ela vier com isso aqui de novo, vamos no entendimento que ela trouxe aí, né? Isso acontece, a gente engole seco e segue a vida. A empresa pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, beleza, tá? Com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. A priori você lê e fala, nossa, tá maravilhoso, é isso mesmo. Empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, capital exclusivo, né? Capital exclusivo do governo, né? Só que não é só da União, pessoal. Capital exclusivo aqui é capital exclusivamente público. Público pode ser da União, pode ser do Estado, X pode ser do município. Então, cuidado, porque a questão aqui, ela restringiu, tá? Ela restringiu aqui como se fosse sempre ali da União, tá? E não é aqui, cuidado, é capital exclusivamente público, não é da União necessariamente, tá? Então, por isso o item aqui tá errado. Administração direta compreende as autarquias, então o item já está errado, não precisa nem ler o resto. Fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Aqui ele quis dizer indireta, tá? Indireta. Aqui é só questão de conselho. A empresa pública possui capital exclusivo público, então a empresa pública possui capital exclusivo público, beleza, tá? E
é criada para exploração de atividade econômica sob a forma exclusiva de sociedade anônima. Então vamos relembrar lá, ó, o que é exclusivo de sociedade anônima, ó, admite somente a forma de sociedade anônima. Isso aqui é sociedade de economia mista. E lá ele está falando na questão que é empresa pública que só admite sociedade anônima. Então, ó, claramente o item aqui está errado, porque sociedade anônima, tá, é qualquer forma, tá? Para sociedade, para empresa pública é qualquer forma. Sociedade anônima é a sociedade de economia mista, tá? Que é exclusivamente. Então o item aqui, ó, ele está errado, aqui também está errado, né? Esse está errado por quê? Porque empresa pública admite qualquer forma, tá? Qualquer forma. Enquanto que a sociedade de economia mista tem o S e o S é de SA, tá? Então de SA, então só admite SA. Então macete para você lembrar. Então aqui a gente bateu uma bateria grande de questões aqui, ó. Fizemos aí umas 10 questões ou mais aí, só dessa parte, porque uma das partes mais cobradas é aquele coringa, aquela questão certa, que você resolve tranquilo, porque a banca ela costuma ir bem tranquilo nesse assunto aqui, é um assunto bem fácil de fazer, de responder as questões, tá certo? Então a gente fecha aqui essa parte com a revisão aqui do direito administrativo. Eu vou tentar, o pessoal andou pedindo, perguntando se eu ia fazer de administração geral, eu pretendo então, na próxima, já pular para administração geral para a gente resolver também algumas questões lá, tá joia? Então beleza, pessoal, até o próximo encontro aí.